Todos bem-vindos e bem-vindas, né? Aos poucos a gente vai, na dinâmica, nos conhecendo, nos apresentando, né? Acho que a Clotilde falou um pouquinho, né, do grupo, que a gente está com esse intuito aí de olhar e nos formarmos um pouco mais acerca da juventude, de um modo especial aqui na nossa Arquidiocese de São Paulo, e com olhar para a pastoral da juventude, né? Esse movimento e onde se encontra o jovem hoje que precisa, né, desse acompanhamento e dessa presença, desse apoio religioso, né, de um religioso, de uma religiosa. O intuito primeiro é que a gente vá se integrando, né, nessa caminhada, marcando alguns pontos, né, na formação, como linha de formação para nós também, para que a gente se integre um pouco mais nessa bandeira, né, que é a juventude, e aos poucos também a gente vai se conhecendo, se fortalecendo nessa caminhada. Nesse grupo só tem um leigo, né, por enquanto, que é o Márcio, ele não conseguiu entrar ainda, que foi um dos organizadores, junto comigo, a Clotilde e o Boran, né, de articular, né, esses religiosos e religiosos, né, que tenham essa afinidade, que desejam, né, estar no trabalho junto à juventude, né, e na verdade muitos já estão, né, é uma maneira de a gente trocar experiência e crescermos também, né, nesse conceito, nesse contexto, né, que a nossa juventude hoje se encontra, e principalmente aqui na nossa arquidiocese. Então, eu sou dominicana, de São José, e estou aqui também tentando aí, junto com você, estar articulando, né, na animação desse grupo, junto com o Boran, Clotilde e a irmã Nádia, né, que também ainda não conseguiu entrar, mas aos poucos a gente vai se entendendo. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e eu convido o nosso irmão Caio a fazer o nosso momento de mística e também já aproveitar e se apresentar. Eu me chamo Caio, eu sou natural do sul de Minas, de uma cidade chamada Munhoz, sou redentorista e moro aqui no Ipiranga, região Ipiranga também. Eu vou apresentar aqui um slide para nós podermos prosseguir com a oração. Então, mais uma vez, eu quero, nesta oração, acolher a todos e, de modo especial, hoje, rezar por todas as mulheres. Então, desde já, parabenizo as mulheres por este dia, que nós rezamos por ela e também lembramos de toda a sua luta. Mas nesta oração, vamos rezar de modo muito especial pela paz na Ucrânia, pela paz no mundo, pelo fim da guerra. Então, vamos traçar sobre nós o sinal da Santíssima Trindade, este Deus que é comunhão, ele que é comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Caio, por nos introduzir nessa mística, né, trazendo ao mesmo tempo esse dia festivo, né, de celebração da vida da mulher, mas também essa dor paralela, né, que é essa guerra, que também com certeza flagela o nosso coração, né? Então, entreguemos tudo isso diante de Deus, confiando nessa bênção, né, desses profetas de hoje, dessas profetisas do hoje, e que elas estejam conosco, né? Então, agradeço mais uma vez a presença de todos, todas, é muito gostoso ver todo esse grupo aqui, né, com esse intuito, né, de crescer, né, no acompanhamento, no entrosamento, na partilha da vida, e sempre para servir a nossa juventude, né? Nós também, né, que somos jovens aí nessa caminhada, né? Independente de idade, viu? O importante é o espírito, né? E isso é o que nos une nesta noite. Então, eu convido agora o nosso amigo, Padre Jorge Boran, né, a se apresentar, ele que traz melhor, com certeza, né, essa sua contribuição, né, não só para essa rede, mas tantas redes, né, que crescem e se multiplicam no intuito de fazer o reino florescer, né? E o Boran é essa peça aí nessa dinâmica da vida religiosa consagrada, sempre a serviço e da juventude, da vida religiosa consagrada, mas também a serviço dos leigos e leigas, né, que desejam e sempre buscam também a sua contribuição.
Então, tê-lo aqui, Boran, com certeza é assim, uma graça, né, termos a sua contribuição, a sua experiência. E hoje o Boran veio falar para nós sobre esse contexto global, né, um pouquinho da nossa realidade juvenil, e diante de tantas provocações também que nós podemos estar trazendo, diante da experiência que cada um já vive, na dimensão do SAV, no acompanhamento juvenil, na formação, né? Mas também o desafio cotidiano, né? Que é estar nesse processo e na dinâmica da vida da juventude. Né? Então, abro a palavra para o Boran, e ele traz esse contexto para nós. E vamos lá, Boran, a palavra é sua. Bom, então a proposta agora, eu vou fazer uma palestra um pouco colocando, para ter uma visão global, que precisamos ter. Primeiramente, bom dia, boa noite, todo mundo. Boa noite. Né? É muito, muito bonito ver tanta gente assim, hoje à noite, assim, todos com o mesmo intuito, né? Como podemos aprender melhor a trabalhar com juventude, porque todos nós sabemos que o futuro depende da juventude, né? É a próxima geração. Daqui a pouco a gente está saindo da cena e se não prepararmos a próxima geração, né? A sociedade não tem futuro e também a igreja não tem futuro. E nossas congregações também não têm. Então, eu acho que a vocação assim, mais bonita, mais importante na igreja e na sociedade. Como nós vamos investir no potencial que o jovem tem de transformar, renovar nossa igreja e renovar também nossa sociedade. Então, a ideia é isso, eu vou fazer uma palestra, vamos fazer um plenário e assim por diante. Vamos ter um momento, sim, espero, muito rico. Então, a primeira coisa, eu vou dividir a tela. Bom, então, a palestra agora, o título, como articulador, acompanhar os níveis de evolução das estruturas organizativas da pastoral de juventude. Então, vamos colocar os diferentes níveis. Mas antes, vamos recordar que agora estamos vivendo a Semana da Mulher e também recordar também que a mulher mais importante do mundo, que abençoe todas as mulheres da Terra. A gente sabe que hoje é o Dia Internacional da Mulher e a mulher, como alguém falou, é metade da humanidade. E a outra metade são filhos, né? Bom, então, rapidamente, aqui foi em 1984 que começou toda a organização em nível nacional da Pastoral de Juventude. Esse foi o encontro de 1984. Essa foi a primeira coordenação eleita pelos jovens, então, que depois, em pouco tempo, poucos anos, organizou todas as dioceses e regionais, né? Eu tive aí como assessor nacional naquela época. E uma coisa, então, essa um pouco a coordenação do jovem, que é um modelo que continua até hoje. Então, a questão do protagonismo dos jovens. Se quer formar um jovem que é comprometido e líder, você tem que dar o protagonismo para ele. E no ano seguinte, então, foi eleita uma comissão de assessores. E aqui são todos os assessores naquela época eram padres. Cada padre representava o que a gente chamava de um bloco. Bloco norte, sul, oeste, leste e assim por diante. E é um modelo que continua até hoje. Não? Como trabalhar o espaço para os jovens como protagonista, a importância também do assessor adulto. Agora, hoje em dia, é uma mudança grande. Naquele tempo, tinha muito padre que se engajava assim, no trabalho com juventude. Hoje em dia é mais difícil. E hoje em dia temos uma comissão nacional e só leigos. E há uma consciência agora de como podemos envolver também de novo os padres e as irmãs como assessores. Então, o futuro do trabalho de pastoral com juventude depende de duas coisas. Depende de trabalhar o protagonismo dos jovens e, ao mesmo tempo, trabalhar
os assessores como tipo técnicos que vão acompanhando. E as duas coisas são muito importantes. Precisamos ter uma visão global do que está envolvido no trabalho de acompanhamento dos jovens, né? Então, aqui há um assessor e todos vocês são assessores e não está claro o caminho. Então, fica difícil trabalhar assim. Se a gente tem boa vontade, quer trabalhar com jovens, mas não tem clareza de caminho. Então, a importância da visão do quadro todo, isso que eu vou tentar passar para vocês aqui, o desafio de enxergar os diferentes elementos da metodologia e projeto pastoral e como se encaixar dentro do todo, entendeu? Então, como ligar todos os pontos para ver qual a visão global. Não basta você ter uma visão, alguma coisa, o método, verticalizar, a importância da espiritualidade, a importância disso ou aquilo, tem que ter a visão do todo. E tem que ver como que as peças vão se encaixando, senão a gente não avança. Isso que eu vou tentar passar para vocês agora, depois seria o momento assim, para confrontar isso. Então, duas observações muito importantes, né? Muitos de vocês trabalham com escola, outros trabalham em paróquias, comunidades, com obras, né? Então, a observação, nós vamos fazer uma distinção que é fundamental, distinção entre educação formal e educação não formal. Então, a educação formal tende a usar uma metodologia dedutiva, que começa com a teoria, dando uma aula, uma palestra, na qual a prioridade é dada à teoria e princípios teóricos. Isso funciona bem em uma situação de escola. Então, isso é fundamental, né? Qual a diferença entre uma escola e uma situação de pastoral? Por pior que seja o professor aqui, todo dia os alunos vão voltar. Ele tem um grupo que está cativado, porque precisa ver, por pior que seja o professor, porque eles têm que tirar, conseguir estudar e tirar diploma no final do curso, senão não vai conseguir emprego, depois não vai ter dinheiro, não vai poder casar, não vai poder ter família, assim por diante. Então, essa é a primeira coisa. Então, esse tipo de metodologia funciona numa escola, não funciona fora. Então, outro tipo de metodologia que nós usamos na Pastoral Juventude é a educação não formal. Faz o oposto. Seu ponto de partida é a praxis. Praxis é realidade que é refletida, não é qualquer tipo de realidade. A gente parte da vida, da realidade. E utiliza uma metodologia indutiva, começando com a realidade, com a vida das pessoas e a situação concreta onde as pessoas se encontram. Termo para entender? Se você trabalha só com palestra ou com aula, você não forma líderes, a pessoa não se compromete. Então, nesse tipo de metodologia, você tem que partir da vida deles. Então, veja o cara agir. Você tem que conquistar o jovem. E o jovem tem que se encantar com a Pastoral Juventude. Depois ele vai sendo apóstolo de outros jovens. Então, essa metodologia, então, significa que a gente está sempre adaptando. A gente tem que conquistar o jovem. Então, a gente não conquista só com palestra. E nessa uma metodologia, então, que não infantilize o jovem e não limite seus horizontes. A gente não quer ser mais uma das pessoas que estão manipulando o jovem, enganando o jovem no mundo. Leva em conta o princípio da gradualidade. Então, não há solução rápida, né?
A gente tem que investir a longo prazo. Então, a gradualidade, esse é um princípio fundamental. Você quer chegar e conquistar o jovem no final de semana, no encontro, numa palestra, não funciona assim. Então, a gradualidade, a gente tem que estar disposto a investir na formação do jovem a longo prazo. Então, nós vamos passar agora para falar de níveis de evolução das estruturas organizativas. Então, como se organiza uma pastoral junto com os jovens, seja pastoral juventude, seja um movimento de uma congregação, seja um outro movimento apostólico, né? Então, há níveis diferentes. Então, vamos explicando esses níveis para vocês. E você vai pensando onde você está no trabalho com juventude. Você está em que nível? Depois vamos ter um momento assim nos grupos onde vocês podem confrontar. Ana Célia, você pode fazer a leitura para mim? Sim. Isso é tirado do documento 85 da juventude. Então, um pouco que vamos trabalhar agora. O acompanhamento dos jovens passa por diferentes níveis de evolução. Conhecer os níveis de evolução facilita o diagnóstico pastoral. A análise da situação da evangelização da juventude em uma diocese e as lacunas existentes. Uma visão de níveis de evolução é importante para manter o olhar no quadro maior e não se perder em peculiaridades e detalhes secundários. Esse é o documento 85, que é o principal documento que fala sobre a evangelização da juventude da CNBB. Esse que está aqui embaixo. E agora vamos passar para o primeiro, então, esses níveis. Eu vou explicando para vocês. Vocês vão confrontando com o trabalho que vocês fazem como congregação, ou como assessores, ou com a juventude. Então, o primeiro nível, organizar eventos para os jovens. Esse é o primeiro nível. Você chega numa diocese, você é indicado pela congregação para tomar conta dos jovens, porque tem muita gente aqui que trabalha com da CRP. Você se apresentar, passar vocacional, né? Então, para você fazer um trabalho com pastoral juventude, você tem também um pastoral vocacional. Você tem que trabalhar primeiro a vocação geral dos jovens, com vocação de batizados, né? Para depois apresentar o desafio de uma vocação de especial consagração. A gente não pode procurar vocações de especial consagração, uma opção mais radical do evangelho, se o pessoal nem está vivendo a vocação de batizado. Não é verdade? Senão a gente começa a ter o que a gente considera muitos seminários. Você tem gente que entra no seminário assim que tem outra ideia, tem outra proposta, né, que não é do evangelho. Então, esse é o primeiro nível. Então, você organiza uma coisa, você organiza um retiro, você organiza uma palestra, um acampamento, você organiza um encontro, assim por diante. Então, se você fica só nesse nível, todos os níveis são importantes, mas se você ficar só nesse nível, eu vou fazer, cada nível eu vou fazer a mesma pergunta. Quais são as limitações desse nível? E o que está faltando? Então, eu não tenho tempo agora para esperar a resposta de vocês, porque o tempo é muito curto, né? Então, eu vou responder para vocês. Então, limitações desse nível, você organiza um encontro, um evento, o pessoal volta para casa empolgado. Na semana seguinte, mês que vem, o pessoal sumiu. Então, qual o problema? É bom isso. O problema é a continuidade. Não é? Então,
qual o próximo nível? Próximo nível, organizar grupos de jovens. Senão, como você vai acompanhar os jovens? Você vai passando de casa em casa, visitando os jovens. Você não tem tempo para isso. Mesmo se tiver, não funciona. E essa é uma metodologia assim, de todas as grandes organizações na história, sempre tiveram uma base. Gente que se organizava na base, seja grupos, sejam equipes. E quem organizou, quem popularizou mais, quem na história da humanidade, quem usou com mais eficácia a metodologia de grupos de jovens, né? Todo mundo sabe que Jesus Cristo. Um grupo de 12 jovens. Era mais ou menos jovem, acho que tem só um que era casado, o Pedro, pelo menos nas escrituras, né? E o poder desse grupo, né? Que revolucionou o mundo. Então, como muito interessante ver como Jesus trabalhava com o seu grupo, chamando, depois, momento de trabalho de massa, ao mesmo tempo, um momento que assentava com o grupo de formação. Bom, então, os grupos são importantes, né? Senão a gente não tem base. Então, quais são os limites? Né? Se a gente fica só nesse nível de grupo, qual o problema? O problema, de novo, os grupos ficam isolados. E grupos que ficam isolados se empobrecem. E fica difícil cada grupo vai criando tudo. Então, aí a necessidade que os grupos têm que se encontrar, então, próximo nível. Se você fica só no grupos isolados, não funciona. Os grupos precisam se encontrar. Precisa ter uma rede. Organizar diversos grupos em redes. E aí se começa a usar outro termo. Então, começa o que a gente se chama de processo de evangelização, né? Não depende mais do assessor, de um jovem coordenador. Então, todo um processo onde o jovem vai evangelizando outros jovens. Você vai colocando esses jovens em contato. E há uma nova energia. É impressionante o poder. Quando os jovens são formados e se convertem, tem uma capacidade de transformar os outros jovens de uma maneira impressionante. O que se chama, então, o jovem como apóstolo dos outros jovens. Então, para isso, você tem que ter uma organização. A estrutura de coordenação facilita a organização de uma rede de grupos através do qual é possível deslanchar processos e não atividades isoladas. Vocês estão entendendo isso? Isso é muito importante. Esse documento 85 também, número 158. A diferença de organizar coisas para os jovens e agora começa o processo, onde todo mundo é protagonista. Isso deslancha uma energia impressionante. Então, aqui é um tipo de esquema do passado, né? Mas o que tem, você tem o jovem número 16, Assembleia Diocesana, você tem a equipe central, coordenador jovem, assessor adulto, tem a equipe de curso, coordenação diocesana. Aqui em São Paulo seria, então, você tem áreas, ou a gente chama aqui em São Paulo de setores, outros lugares se chama foranias, assim por diante. E você tem os grupos aqui na base. Agora, essa estrutura agora está um pouco no chão. Em parte por causa da pandemia. Então, a gente está retomando isso. Precisamos retomar isso. Resultado da pandemia, mas outro resultado também. Então, do vanguardismo, que é uma coisa que acontece em cada época. O que é vanguardismo, né? Afastando-se das bases, o desafio
tem duas maneiras de avançar. O avançar rachando. Então, o pessoal avança, coordenações são muito avançadas, às vezes são intolerantes com iniciantes, são exigentes, não estão mais ligados com as bases e vão, de repente, o pessoal que está na frente fica isolado, o pessoal vai saindo. Outra é você avançar integrando. Você não é elite, você vai pequenos passos, você tem paciência. E aí, então, o que acontece? Muitos de vocês, a gente está vivendo isso agora, estamos discutindo, então, você tem coordenação diocesana, região episcopal, né? E tem coordenador jovem, tem às vezes assessor adulto, às vezes nem assessor adulto tem, e falta de contato dos coordenadores com os jovens na base. Essa é uma realidade que a gente está vivendo agora. Então, como retomar a base? Para passar o Juventude Nacional, uma das suas metas é como retomar a base. E toda organização tem esse tipo de estrutura, né? Vocês são de congregações religiosas, a mesma coisa. Você tem uma coordenação em nível internacional, você tem coordenação em nível do país, e depois você tem as comunidades. E agora, se você não tem comunidade, você só tem o que o pessoal fala, só tem generais, né? Não tem tropa. Você vai em lugar nenhum, né? Então, a questão é isso. Essas coordenações, quando ficam isoladas das bases, vivem numa bolha. Ficam viajando, participando de reuniões, cursos e tal, e só falando entre eles. E tem um discurso muito avançado, às vezes muito politizado. Não tem problema de ser politizado, mas o problema é que às vezes mais secularizado, tal, mas vive numa bolha. Analisa a sociedade, sim, e como mudar a igreja, como mudar, mas não tem mais contato com as bases. Então, são generais sem tropas. E se não retomar as bases, a gente não consegue mobilizar. Vocês têm uma palestra um tempo atrás de Guilherme Boulos, né? Para mim, um dos grandes políticos e também de melhor trabalho em questão social. E ele dizia isso, né? Ele estava fazendo uma análise do que aconteceu ultimamente no Brasil. Então, quando entrou nosso presidente, primeiramente o Temer, depois o Bolsonaro. O Temer foi cortando um monte de direitos, depois o Bolsonaro venderam o pré-sal, né, que era dinheiro para ser gasto na educação, para dar um avanço qualitativo. Depois cortaram os direitos trabalhistas, dizendo que isso ia criar emprego. Depois cortaram também a previdência, né? Então, todo mundo tem que trabalhar agora mais 7, 8 anos, né? Mais para frente. E todo mundo, ele fala, todo mundo aceita. Uma pessoa ou outra protestou. Mas o pessoal mais consciente não conseguia mobilizar as bases, inclusive a MST, que ele está muito ligado com a MST. Ele falava isso, porque a gente não trabalha mais as bases. Se a gente não retoma as bases, não há futuro possível. Tá, então, essa é a questão das coordenações, da rede, assim por diante. Depois, vocês vão ter a possibilidade de confrontar isso em grupos, né? E as limitações disso, né? Não adianta só você ter uma organização, fazendo atividade. Você tem que saber por onde você quer ir. Então, falta outro nível muito importante, você tem que conscientizar sobre o projeto pastoral. Então, você tem que ter uma teoria comum, que dá direção para você. Então, nós temos a teoria. A teoria está nesse livro, o documento 85. Então, esse é o projeto. Mas não basta estar no documento, né? A gente os jovens têm que apropriar disso.
Então, a necessidade, então, aqui a gente passa para o... Então, a necessidade das coisas, tem que ter uma teoria comum, tem que saber por onde você está indo. Então, aí a importância de que tipo de jovem a gente quer formar, né? Um jovem tapado, que não sabe pensar por si, que é facilmente manipulado. Qual o modelo de igreja que a gente quer formar, qual a relação igreja e mundo, e o tipo de espiritualidade. Então, nesse nível, esses são importantes. E hoje os processos são muito rápidos. É uma geração de líderes que não passam clareza. Essa é uma grande dificuldade agora. Você tem jovens que entram num grupo e depois de um mês já é coordenador da diocese. Não tem tempo para crescer. E depois se queima, porque não tem, às vezes... Então, por isso, nós elaboramos o nosso CDL2, o curso de Dinâmica para Líderes 2, que é contribuir para a solução desse desafio de falta de clareza de projeto pastoral. Então, a gente não pode esperar, como no passado, 1, 2 ou 3 anos, onde os jovens vão se amadurecendo e tendo clareza. Então, aqui é um curso de final de semana, onde você vai passando as ideias, discutindo com eles, mais importante. Então, a teoria está no documento 85. Limitações desse nível levam ao 5º nível, levar em conta que o crescimento da fé se dá por etapas. A gente tem que ter paciência. Essas etapas, hoje em dia, a gente tem esquematizado. Então, aqui não dá para aprofundar, mas a gente tem que ter paciência. Os mais avançados têm que ter paciência com quem está começando e dar os passos. É uma das coisas mais importantes hoje em dia na pedagogia. Né? Tudo se passa por etapas. Né? Consciência moral, parte intelectual, crescimento físico, tudo por etapas. Bom, alguém pode fazer a leitura disso aí? Quem pode fazer a leitura? Eu posso. Ótimo. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Do encontro pessoal com Jesus Cristo nasce o discípulo e do discipulado nasce o missionário. O encontro pessoal é a primeira etapa. Em seguida, nasce um itinerário, em cujas etapas vai amadurecendo pouco a pouco o compromisso com a pessoa e o projeto de Jesus Cristo à luz do mistério pascal. Cada etapa abre horizontes ao jovem para definir seu projeto de vida. O jovem aprende a escutar o chamado de Cristo, a buscar uma vida interior de valores evangélicos, a sair do individualismo para pensar e trabalhar com os outros, a participar de uma comunidade eclesial concreta, a se sensibilizar como o bom samaritano com o sofrimento alheio, a participar de uma pastoral orgânica com os outros, a entender que a luta pela justiça é um elemento constitutivo da evangelização e a se comprometer de maneira decisiva com a missão. Essas etapas devem levar a uma opção vocacional, entendida como vocação de leigo ou vocação de especial consagração, como presbítero ou religioso, religiosa. O que sustenta a caminhada é a graça de Deus. Bom, então, parte da vida concreta, o processo é lento, passa por diferentes etapas. O nível superior não elimina o inferior. A gente continua com o primeiro, por exemplo, promovendo coisas para os jovens, eventos, mas a ideia é que se encaixe dentro de um todo. Trata-se de um processo em cada nível
tem sua importância e limitação. Então, uma das coisas, então, só para terminar essa parte, então, é que eu vou falar sobre nossa experiência no CCJ, né, que a gente sabe, eu coordeno o Centro de Capacitação da Juventude aqui em São Paulo, na Vila Alpina, que é um centro local e nacional. Então, frequentemente, eu vou explicando para vocês alguns subsídios que podem facilitar para vocês, podem abrir também um pouco nossos horizontes. Então, a gente fala muito do protagonismo dos jovens, né? Então, se a gente quer formar, aqui é um grupo que está organizando o CDL nacional do ano passado, final do ano, CDL primeiro nível, né? Então, aqui é o Padre Elson, aqui à direita, que trabalha conosco aqui. Agora tem uma paróquia grande também na periferia, São Mateus. E os outros são todos jovens, né? E a gente fala de o jovem como protagonista, mas não adianta você ficar com o discurso que o jovem é protagonista. Você tem que ajudar o jovem a ser protagonista. Você tem que dar para o jovem as ferramentas para que seja protagonista, né? Senão é um discurso vazio. Isso que nós fazemos com os CDLs, Curso de Dinâmica para Líderes. E é toda uma metodologia que a gente usa, que cativa o jovem. Eu não vou ler tudo isso aqui, mas uma metodologia que envolve o jovem todo, o tempo todo ele é protagonista, um ambiente assim, variedade, divertimento, um bom espírito. O jovem aprende fazendo, se cria laços muito fortes entre os jovens. E a continuidade depende muitas vezes desses laços afetivos, que são importantes. E assim se forma um líder, colocando em situações onde ele tem que exercer a liderança. E a gente usa uma metodologia no final de cada curso, nós escolhemos algumas pessoas, são jovens que são os monitores, um outro adulto. O jovem faz o curso, depois a gente treina como monitor para dar os cursos para os outros. Aí aprende, tem duas maneiras de aprender, fazendo o curso, outro você ensinando para os outros. Então, nós temos 3 níveis, né? Então, aqui o CDL primeiro nível, temos um manual, temos DVD de treinamento, material pedagógico também atualizado no Dropbox, tem nível local, nacional e internacional. O curso está sempre evoluindo, então, e as mudanças a gente coloca no Dropbox. Esse é o primeiro nível. Segundo nível... Goran, só atualizando, você tem mais uns 10 minutinhos, tá? Tá, ótimo. Então, em nível... Segundo nível, para enfrentar esse problema as lideranças também precisam de uma formação, no nível deles. Não pode ser igual uma criança. Uma criança, a gente não pode dar uma feijoada para uma criança, você não morre. Você pode dar para as lideranças. Então, tem esse nível Então, em nível local, nacional e internacional. Mesma coisa, tem todo o material pedagógico. Um novo é esse agora, que vamos ter daqui 1 mês e meio, mais ou menos, o CDL musical. E temos um livro de canto e agora tem um novo manual que não está aqui. Esse é o velho, mas depois eu vou passar para vocês. Então, a gente trabalha a questão da criatividade, fomentar de criatividade do jovem. Então, como evangelizar a partir da dança, do canto, dos instrumentos musicais, da coreografia, do ritual, assim por diante. Essa é uma coisa, terceiro nível local. E tem materiais em várias línguas. E agora estamos falando da guerra em Ucrânia. Aqui é um curso que a gente deu na Ucrânia, em 2007. E você vê que é toda outra maneira de escrever. Aqui é meu nome em lituano, eu não reconheço nada, né? Então, aqui é espanhol, lituano, inglês e aqui português.
E aqui são novas, tem o CDL musical, o manual está pronto, está indo para impressão essa semana, e os monitores têm a versão digital no seu telefone, estão se treinando, e daqui uma semana vamos entregar o livro. E aqui é uma adaptação primeiro nível para o movimento social. Então, que a gente trabalha com pessoas, não é só católico, tem crente, tem ateu, assim por diante. E a gente faz uma adaptação, a gente trabalha com MST, aqui na região Episcopal Belém, né? Tem mais de 40 grupos. Nós vamos ter o nosso próximo curso agora, no segundo semestre, e o ano que vem a gente quer organizar um curso nacional. Então, esses objetivos a gente já falou. Então, resumindo tudo isso, então, primeiro nível, a gente trabalha iniciantes, líderes, jovens, adultos. E sempre resposta a necessidades sentidas. Despertar, formar e criar laços afetivos para garantir continuidade. Então, esse primeiro nível é muito importante. Você quer formar um grupo numa paróquia. É muito difícil só chamando. Você organiza um curso, depois o pessoal quer continuar. Ou seja, é nível de congregação. A gente dá isso também para congregações. Tem gente nas congregações que usam esse curso para trabalhar para ação vocacional. Os grupos que tem nos diferentes colégios e paróquias. Então, fazem o curso, depois treinamos os seminaristas para dar o curso para os outros. Então, esses cursos não fazem concorrência com outros cursos, complementam. E cada um tem seus cursos. E, felizmente, nós estamos numa situação muito boa hoje em dia. Antes tinha muita concorrência, um correndo com o outro. Hoje não. Vamos nos ajudando, complementando. Então, esse é o primeiro nível. Segundo nível, ecumênico, a gente falou, movimentos populares, necessidade de ferramentas pedagógicas para trabalhar juntos, planejar e desenvolver uma mística que sustenta a luta. Então, também no movimento popular, a gente fala da importância da mística, da espiritualidade. Não seria a espiritualidade católica, mas tem que ter uma mística que fortalece. Você está trabalhando com uma população religiosa, popular, né? CDL segundo nível, nós falamos somente líderes, necessidade de conteúdo de clareza teórica para os líderes e espaço de intercâmbio com pessoas do mesmo nível. E terceiro nível, musical, jovens ligados à música e dança, necessidade de canalizar o lado criativo dos jovens para fortalecer a pastoral. E outro nível, que não existe ainda, talvez, daqui a 2 anos, talvez, se eu conseguir tempo. Quarto nível, CDL assessores adultos. Então, assessores adultos, parceria assessor adulto e coordenador jovem. Com vantagem do CDL, porque a ideia é multiplicar. A gente treina treinadores. Se a gente só organiza um curso, isso não resolve muita coisa. Mas na medida que você vai multiplicando, vai chegando mais gente. Qual metodologia que a gente usa? Muitos de vocês que estão ligados com a educação entendem pouco isso. Essa metodologia aqui, baseada nessa pirâmide de aprendizagem do Glass. Então, como as pessoas aprendem? Metodologia passiva, aula e leitura. 10% o pessoal aprende, 20% de leitura. Depois, a importância do audiovisual, 30%. Demonstração, 50%. Praticando, 75%. Agora, ensinando outros, 90%. O que a gente faz? O pessoal faz curso, depois a gente escolhe alguns dos melhores e treinamos. E temos um treinamento muito rigoroso, aí assinam para os outros. 90% de aprendizagem. Que outra maneira de ler a mesma coisa, 10% aprendemos 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que vemos,
50% do que vemos e ouvimos, 70% do que discutimos. Por isso a importância agora do nosso trabalho em grupo daqui a pouco. 80% do que fazemos e 95% do que ensinamos. E aqui é a mesma coisa. Aqui foi nosso encontro nacional, o ano passado, foi Michele, que é secretário nacional, falando por pessoal. E os cursos estão dados em quase todos os fóruns dados do Brasil, todos esses lugares. 115 diocesas, 23 estados. Vários países do mundo, né? Estados Unidos, América Latina, África, na Europa, assim por diante. Então, uma metodologia que se adapta a diferentes culturas e línguas. Estou chegando ao final. Aqui nosso prédio e aqui nossa equipe e aqui é a equipe mais ampla. Aqui é a Aline, que é a coordenadora, que palestra, que Fernando, que trabalha com parte técnica, e eu. E para terminar, alguém pode fazer uma leitura? A leitura. Plantar uma árvore, escrever um livro e fazer um filho é fácil. Difícil é regar a árvore, vender o livro e criar um filho. Trabalhar com a pastoral da juventude exige a mesma dedicação, constância e clareza. Tá bom. Então, voltamos. Tá bom? Muito bem. Muito bem, obrigada, Boran, por essa explanação. Desculpe, né? Correr muito, mas muitas informações, mas nós estamos gravando este encontro e depois, se vocês querem a palestra gravada, a gente pode passar para vocês. Poder tirar foto de todo mundo aqui. Vai levar 10 segundos, que às vezes no final o pessoal já saiu. Se puder abrir a câmera, a gente tira a foto, depois a gente passa as fotos para vocês. Pronto? Pronto. Agora, a gente pode trazer já para a plenária aqui, né, diante do que ouvimos. Uma roda de conversa. Perfeito. Eu já começo trazendo uma questão, agora, quando você ia falando, principalmente do acompanhamento da juventude, que antes, né, a gente via sempre a vida religiosa jovem, a vida religiosa, na verdade, no geral, presente no acompanhamento dos movimentos juvenis, desde a catequese, né? Hoje há essa decadência de participação e de presença, né, da vida religiosa. E, ao mesmo tempo, isso pode estar refletindo também, porque acho que todos nós, da vida religiosa consagrada feminina, estamos com esse perfil, né, de ausências na formação, né, de jovens nesse processo da caminhada vocacional, aspirando, né, à vida religiosa. E, muitas vezes, os que entram não perseveram, né? Eu fiquei pensando nessa dinâmica em relação a isso, né? Porque antes essa presença resultava, né? Até mesmo no acompanhamento depois, né? No discernimento vocacional, até fazendo com que a pessoa entrasse num processo do acompanhamento, né? Para a vida religiosa consagrada ou para a vida sacerdotal, né? Hoje essa dinâmica parece que declina, né? Mas também pode ser um reflexo dessa ausência também, muitas vezes, da vida religiosa junto a esses espaços juvenis, né? Que não seja só na escola, que não seja só no projeto, que não seja só naquele grupo específico da congregação, né? Enfim. Nessa apresentação, o que pode nos ajudar? Qual que elemento assim importante para o trabalho que você faz com jovens? Qual foi a ideia que você acha importante? Porque assim, não pode ser uma passagem só de pescar, se você não tem um lago assim onde está entrando água nova, fresca e com muitos peixes, né?
não é um lago estagnado, que seria a pastoral da juventude. Eu penso que a gente transita e deve transitar e se preocupar com todos os níveis, né? E Sim. todos são importantes e urgentes, sobretudo na realidade hoje, sobretudo pós-pandemia, não, durante essa pandemia, onde nós tivemos muito trabalho desintegrado e que precisamos agora reorganizar essa juventude, né? Mas eu vejo que quando é necessário, nesses níveis, conscientizar para um projeto pastoral, e esse projeto pastoral vai determinar esse tipo de jovem, esse modelo de igreja, essa relação da igreja com o mundo, aí eu vejo que a gente vai se deparar numa crise muito grande, que é essa identidade de igreja que nós precisamos reafirmar hoje, né? Então, fazer um trabalho de evangelização e de acompanhamento dessa juventude, sem a gente reafirmar esse projeto de igreja que nós queremos e qual é essa atuação missionária da igreja hoje, né? Então, para nós, enquanto assessoria, isso precisa ficar muito claro, né? Mas penso que qualquer iniciativa hoje, dentro de todos esses níveis apresentados, né, vem de encontro a essa urgência de nós estarmos do lado da juventude, estarmos realmente motivando, encantando-os para a proposta do reino, para o projeto de Jesus, né? A Pastoral da Juventude tem a campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher, né? Hoje estamos celebrando o Dia da Mulher, né? Então, eu penso assim que hoje um jeito também de organizar a juventude é esses coletivos, né? Que perpassam pela campanha em defesa à vida das mulheres. Então, é até uma sugestão, né? Uma ação que já consiga reunir a juventude participando dessa campanha nacional, uma possibilidade dessa nucleação, né? E de partirmos de uma defesa da vida muito necessária, e dessa forma também a juventude já ia entendendo esse modelo de igreja que a gente gostaria que realmente a sua identidade fosse revelada, né? E reafirmada e reassumida. Muito bem, Nátia. Mais alguém? Gostaria de contribuir? Posso fazer uma provocação ao padre Jorge Moran aí? Acho que essa fala é muito interessante, porque faz a gente recordar esses caminhos necessários, principalmente através dessa gradualidade no trabalho com a juventude, né? Isso. Mas a provocação no sentido de que talvez, não sei se não seria às vezes até mais evangélico e mais radical pensar em romper com essas estruturas muitas vezes, justamente porque não correspondem a tantas realidades do mundo atual, da nossa realidade de vida religiosa, da realidade principalmente da juventude. Ou seja, pensar a estrutura a partir do jovem, e não o jovem a partir da estrutura. Porque muitas vezes parece que a gente valoriza tanto um modelo de caminho, um projeto, uma estrutura, e aí o jovem tem que se enquadrar ali dentro. E a beleza da juventude talvez seja esse mistério que a gente não consiga decifrar, que a gente não consiga definir. E é só a partir daí que a gente talvez consiga realizar alguns projetos que toquem em algo de muito íntimo da humanidade, do humano, aquela parte, principalmente, que o jovem se sinta acolhido, amado, integrado e corresponsável por. Porque, do contrário, parece que às vezes ele precisa se enquadrar dentro de modelos que
não se encontra mais. Então, é uma provocação nesse sentido. Se às vezes não é necessário, em algumas situações, em alguns contextos nossos culturais, romper com esses modelos que nós temos, que são interessantes, são bonitos, mas às vezes não correspondem a determinados ambientes, determinadas realidades, né? E se existe outro modelo, onde está? A questão, o jovem é muito manipulado hoje em dia, né? O grupo mais, sobretudo, né? O jovem não assiste mais televisão. É tudo a internet. E são os influenciadores, que têm, às vezes, 500 mil, 1 milhão, 2 mil, 6 mil, milhões de seguidores, né? Talvez uma coisa que eu deixei de falar foi essa questão da internet. Tudo isso pressupõe, né, que a gente está trabalhando não só, a gente está paralelamente, a gente está trabalhando a internet. Então, todos os meios sociais. Nós temos no CCJ, nós temos 3 frentes. Um são os cursos, outra frente é a internet. Como fazer a formação através da internet. Então, o Facebook, o site, né, página web, Instagram, WhatsApp, assim por diante, né? Mas, ao mesmo tempo, a necessidade nuclear. Senão, como você vai acompanhar o jovem? A questão da gradualidade, como você vai encantar o jovem, como ele vai fazendo passo para se comprometer com Jesus Cristo, e sobretudo se você está procurando vocações para continuar o seu trabalho, né? Se ele não faz caminhada, se não há um processo, os processos não são fixos. Não é que tudo são estruturas, são uma questão de... não tem necessidade de se encontrar. E ele está descobrindo também na pandemia, né, que um abraço virtual não é igual um abraço presencial. E um beijo também virtual não é igual um beijo real, né? Então, o presencial é fundamental. Se você quer criar... Porque isso que a Nádia colocou também, a questão do projeto pastoral, né? A gente quer formar um jovem que sabe pensar, que é líder, né? Que tem um modelo de igreja que não... né? Que é mais crítica, mais libertadora, sociedade, assim por diante. Como deixar de ser uma massa de manobra? Que está sendo agora. Então, a questão dos grupos, os jovens se encontram, tem que encontrar, tem uma necessidade de encontrar com outros jovens. São grupos, mas às vezes não grupos formais. O Camacho. Boa noite, gente. Márcio aqui. Márcio Camacho. Primeira fala de agradecimento pelo Bolan, por fazer nos ser lembrar dessas coisas importantes da nossa caminhada, né? E de como que a gente faz processos, né? Junto com os jovens. Mas sentindo também provocado pela essa fala do irmão Eliseu, por irmão, né? E me fez recordar um pouco o documento Cristo Vive, em que o Papa, no momento, ele traz a importância de processos pastorais, de projetos pastorais e de planos, ou seja, de algo que a gente tenha já historicamente construído, que a gente tem para oferecer como caminho, como possibilidade.
e não como o único caminho, né? Então, a gente ter o acúmulo que a gente tem de trabalho, ou de métodos de trabalho com juventude, como esses que o Boran traz, como a Pastoral da Juventude acumulou, do Brasil acumulou durante, agora vai fazer 50 anos, como um caminho possível. Claro que não é o único, e aqui não estou falando dos outros caminhos eclesiais, eu acho que é mesmo outros caminhos de acompanhamento. Aí o Papa, voltando lá no Papa, lá no Cristo Vivo, ele valoriza todos os projetos, quer dizer, todo o acúmulo de experiências que nós temos como uma possibilidade de se apresentar esses caminhos aos jovens dentro de um processo de acompanhamento que não seja de imposição, de proselitismo e tudo mais. Por outro lado, também, depois disso, o Papa coloca no capítulo seguinte, ele fala que, mas além disso também, dessas possibilidades que a gente tem, a gente também ele desafia a gente a fazer um trabalho de evangelização que seja um trabalho de total inserção no meio das juventudes. Ele fala de uma pastoral popular de jovens que não abre mão de nada do que a gente já tem de histórias, mas que seja uma coisa de estar radicalmente envolvido na vida dos jovens e das jovens, com gratuidade, sem intencionalidades, e com propósito de acompanhamento que seja na linha dele que ele tanto gosta, lá de sinodalidade, né? Que ele nos orienta. E daí tem uns passos que ele vai dando, os verbos que ele coloca ali, que é de se aproximar dos jovens na gratuidade, começar a caminhar com eles na gratuidade, ouvi-los e, onde houver possibilidade, apresentar uma proposta a partir da realidade deles. Ou até, como sugere o irmão Eliseu, ouvi-los de alguma possibilidade que surja desse próprio encontro, né? Como é que a gente está preparado para apresentar a proposta de Jesus, libertadora de Jesus, dentro desse acompanhamento de liberdade total. Como é que se faz isso? Qual é o método? Ainda não foi construído, né? Então, acho que isso que o Boran fala, mas qual é outra possibilidade que não é essa que a gente já tem, né? Construído historicamente. Então, acho que a gente não abre mão dessa, até porque é o que a gente tem para oferecer. E não é ruim, porque a gente viveu essa experiência, sabe os frutos dela. E que bom que a gente tem, que bom que a gente tem quem trabalhe, que a gente esteja disposto a trabalhar nesse sentido ainda. Mas o passo além que o Papa nos sugere, parece-me que além dessas possibilidades, a gente também trabalha na gratuidade e na sinodalidade. Ouvir os jovens, né? E não ouvir os jovens da igreja ou o que eles têm a falar sobre a igreja, ou sobre caminhos de fé, mas o que eles têm a falar sobre a vida, sobre a realidade. E daí, nesse contexto aí, nesse acompanhamento, surgir as possibilidades de evangelização, de caminhos para serem percorridos, de processos a ser, né? Esse processo que o Boran traz de educação na fé, ajudá-los, acompanhá-los nesse processo de educação na fé. Enfim, acho que o Papa traz também, só para encerrar, ele traz, porque eu acho que ele enxerga que há jovens que nunca vão estar nos nossos grupos, senão, mas que também merecem o nosso papel, o nosso acompanhamento, que merecem a nossa presença na gratuidade. Eu acho que sim, acho que é boa contribuição, Márcio, que no fundo, para mim, a sinodalidade é a metodologia que a gente usa aqui na América Latina. E não é só escutar, é planejar, é ter metas, assim por diante, né? Que o Francisco está introduzindo para a Igreja Universal. Como você envolve todo mundo no processo de tomar decisões, que não seja só clerical, de cima para baixo. Mas há muitas metodologias. Por exemplo, a Igreja Universal tem metodologia, não tem grupos. Tem um salão, né?
onde você vai fanatizando, emocionando as pessoas e curas e pedindo dinheiro e assim por diante, né? Tem metodologias diferentes. Agora, toda metodologia você tem que confrontar com onde está funcionando, qual o resultado que dá. Mas é isso. Nós já passamos aqui uns 5 minutinhos do nosso tempo, né? Eu quero mais uma vez agradecer a todos, né, nessa reflexão, o Boran, né, que trouxe esses elementos aí para a gente, o que a gente vai construindo, né, com aquilo e com as realidades que nos tocam. E só trazendo uma memória do nosso último encontro, é que nós, como grupo, desejamos crescer, né, e criamos lá para esse ano, tentarmos crescermos na unidade formativa em relação à realidade que nos toca, que é o nosso trabalho de assessoria, de acompanhamento e de presença junto à juventude. Então, essa temática de hoje, ela foi, né, provocada no último encontro, né? Então, agora, mais uma vez, a gente vai ter um próximo encontro nessa perspectiva ainda formativa, só que agora a construção desse tema, eu lanço o desafio aqui para nós, né? No decorrer da semana, a gente nos provocando, partilhando e fecharmos uma temática em relação à juventude que a gente queira estar discutindo, queira estar trazendo da atualidade, né? E aí também já sugerir pessoas, né, que possam estar conosco refletindo esse cenário, né? Porque aí a gente vai tentar mesclar não só, né, o aspecto formativo, mas também a nossa partilha de vida, as nossas realidades, né, que também nos tocam e às vezes nos agonia, né, no trabalho do acompanhamento. E trazer a dimensão vocacional, né, que foi alguma das irmãs que estiveram conosco, do SAV, né, é imprescindível também para essa reflexão, né, porque tudo parte também de discernimento, de elementos que nos ajudam a discernir a primeira vocação, que é a vida, né? E junto à juventude, né, tem aí uma infinidade, né, um leque de discernimentos necessários para a vida, né, profissional, pastoral, né, enfim, todos os aspectos. Então, mais uma vez, só a gratidão, né, de modo especial ao grupo que se inseriu a nós para essa reflexão, e fica aí essa provocação, para na semana a gente ir construindo juntos, como grupo, essa realidade que a gente queira estar refletindo mais de perto em relação ao cenário da juventude hoje em nossa arquidiocese e nas mais diversas realidades que nos tocam. Pode ser assim? Pode ser. Tá certo. Então, mais uma vez, nossa gratidão, viu? A todo o grupo por essa reflexão. O Boran depois vai disponibilizar aí o vídeo. Mais uma vez agradeço ao Caio pela introdução, pela oração que nos ajudou a estar em sintonia com todas as mulheres, mas também com essa situação de guerra que vive a Ucrânia e a Rússia, que também aflige nossos corações, nossa igreja, o reino. Então, peçamos a Maria, né, essa grande mulher intercessora, que está à nossa frente, mas nos apontando sempre o Cristo. Que nossos olhos permaneçam fixos nele, e que o nosso serviço seja animado pelo seu ardor de mãe, de mulher e missionária. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada a todos, viu? Boa noite, obrigada. Obrigada, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite. Obrigado a Boa vocês. noite, gente. Obrigado. Obrigada.